Oi, meninos, bom dia. Ontem nós acabamos nos estendendo mais do que o programado na palestra, então eu vou mandar a apresentação que eu faria ontem, né, com vocês, gravada. Nós vamos discutir algumas questões, discutindo os tópicos que nós abordamos tanto nas palestras quanto nos problemas do módulo, para a gente rever o conteúdo aí antes da prova de vocês, tá? A primeira questão é sobre a definição de síndrome consumptiva. Que eu quero que vocês lembrem aqui, síndrome consumptiva, ela é caracterizada pela perda de peso involuntária. A gente está falando aí de mais, né, de 5% do peso corporal no período de 6 a 12 meses. E ela tem que ser involuntária, tá? Então vamos ver qual que é a opção aqui que mais vai se adequar à nossa definição de síndrome consumptiva. Perda de peso, adaptação metabólica, restrição energética em pessoas saudáveis? Não, né? É, Essa não é a definição de síndrome consumptiva. Para a investigação da síndrome consumptiva, não se faz necessário investigar dentição, disfagia, uso de drogas, distúrbio do paladar, demência, diarreia e doença crônica. Também não é essa a definição. E de qualquer forma, ela está errada, porque a gente tem sim que investigar. Por que que o paciente, né, está evoluindo com a síndrome consumptiva? Dentição, é um idoso que perdeu os dentes, não tem prótese, né? É um paciente com uma diarreia crônica, né? Está abrindo ali uma doença intestinal autoimune de repente, por isso que está fazendo uma perda de peso. Ingesta inadequada ou baixa qualidade de energia e proteínas. E primeiro vai acarretar a perda de massa gorda e depois de massa magra. Também não é essa definição de síndrome consumptiva, né? Eu posso ter sim uma ingesta inadequada de alimentos, mas eu também posso ter uma demanda energética, né, um catabolismo aumentado, como por exemplo em algumas doenças que a gente viu, como diabetes, o hipertireoidismo. Outra opção, perda involuntária de peso, mais de 5%, com uma perda da capacidade funcional, atrofia muscular e perda de massa magra em um período de 6 a 12 meses. Essa é a melhor definição para a síndrome consumptiva. Próxima questão. Paciente de 26 anos. Deixa eu ver se ele soma essa barra para a gente conseguir ler. Procure a unidade básica de saúde com uma queixa de fadiga, gengivorragia durante a escovação e parestesias em mãos e pés. Aqui chama atenção já, né? Essa fadiga, essa gengivorragia e esses sintomas neurológicos. O paciente refere que os sintomas iniciaram há cerca de 6 semanas. Há 2 anos ele faz uma reposição de levotiroxina porque a tireoide deixou de funcionar. Ao exame físico, tem uma palidez cutânea mucosa, 2 cruzes em 4, uma língua despapilada, ausência de adenomegalias ou visceromegalias. Foi solicitado um hemograma que evidenciou hemoglobina de 7,8, um hematócrito de 22, um VCM de 118, leucócitos de 4.800, plaquetas de 42.000 e reticulócitos de 20.000. Considerando a hipótese diagnóstica, a principal hipótese diagnóstica, quais outros exames laboratoriais devem ser solicitados a fim de confirmar o diagnóstico e qual alteração esperada nesses exames? Antes da gente discutir as questões, né, as opções, eu queria que vocês interpretassem o quadro clínico junto com esses exames. Então, eu estou falando de um paciente que tem fadiga, que tem parestesia, que tem uma gengivorragia. Tem uma história aqui de uma alteração tireoidiana, ele tem palidez, né? Fadiga, palidez, opa, anemia, vamos ver o hemograma. Uma língua despapilada, né? Me lembra alguma doença, né? Alguma doença que cursa com anemia? Ausência de adenomegalias ou visceromegalias já me leva menos a pensar, por exemplo, de repente, numa doença maligna. Foi solicitado um hemograma, uma globina de 7,8 diminuída, então eu tenho um diagnóstico de anemia que vai justificar ali fadiga e palidez. É um VCM de 118. Então, agora a gente já está falando de classificar morfologicamente a nossa anemia. Então, eu tenho uma anemia macrocítica, porque eu tenho um VCM de 118, e eu tenho reticulócitos diminuídos. Então, eu estou falando de uma anemia hipoproliferativa. Então, uma anemia hipoproliferativa macrocítica. E que eu vou ter sintomas neurológicos. Qual a principal hipótese diagnóstica de vocês?
Deixei vocês pensarem. A principal hipótese diagnóstica vai ser uma anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12. Então, como eu falei, né, ele tem fadiga, gengivorragia, parestesia, tem uma língua despapelada, tem essa anemia macrocítica, né, importante, uma reticulopenia. A principal hipótese diagnóstica é uma anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12. E o que que eu vou esperar de exame? Um ácido metilmalônico aumentado? Sim, ele é o marcador mais sensível para deficiência de vitamina B12. Muitas vezes a B12 ainda está dentro do valor de referência, mas eu já tenho um ácido metilmalônico alterado. Uma cisteína aumentada, ela também vai se elevar, tá? Uma LDH aumentado pode acontecer, porque eu tenho aumento da distribuição intramedular dos precursores. A bilirrubina indireta pode estar aumentada? Pode, por conta da lise intramedular causada pela ineficiência eritropoética. Então, voltando lá nas opções que a gente tem, desidrogenase lática elevada, tá certo? Tá. Homocisteína diminuída, tá errado. Bilirrubina indireta elevada, tá certo. Essa aqui não é a correta porque eu tenho essa homocisteína aqui diminuída. O teste de antiglobina direto positivo, aqui é o CUMBIS positivo, né? CUMBIS direto positivo. Aqui a gente vai pensar se a gente tivesse uma hipótese diagnóstica de anemia hemolítica autoimune. Só que lembra, a anemia hemolítica, ela vai entrar no braço das doenças, das anemias hiperproliferativas e não hipoproliferativas. Bilirrubina direta elevada, se fosse uma anemia hemolítica, né? E uma cisteína diminuída, também poderia ser se a gente estivesse falando de uma anemia hemolítica. Ácido metilmalônico elevado, tá certo? Sim, tá certo. Bilirrubina indireta elevada também pode acontecer. E uma LDH aumentado, né, desidrogenase lática elevada? Sim, então essa é a opção mais correta. E a outra, né? A opção correta. E a outra, índice de saturação de transferrina diminuído, ferritina diminuída, desidrogenase lática normal. Aqui, se eu estivesse pensando numa anemia ferropriva, né, eu poderia ter essa ferritina diminuída, ferro diminuído, um tibic aumentado. Só que aqui eu teria o quê? Não teria um VCN aumentado, sim diminuído, com reticulopenia, com reticulócito diminuído também, para a gente pensar aí numa anemia ferropriva. Então, a resposta é uma anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 e a resposta correta é a letra C. Agora, sobre doenças metabólicas. Aqui eu tenho o feocromocitoma. É um tumor raro que causa excesso de produção de catecolaminas. O que é correto afirmar sobre ele? A tríade clássica dos paroxismos vai ser composta por cefaleia, palpitação e hipertensão de aparecimento súbito. Será? Com frequência nos paroxismos eu tenho elevação da pressão arterial, tremor, palidez, dor torácica, abdominal e rubor facial. Pode ser. A sintomatologia dos pacientes com feocromocitoma é muito variável, sendo as palpitações a manifestação clínica mais frequente da doença. E o feocromocitoma é um tumor de células cromafins da medula renal. Vou primeiro fazer uma revisão daquela aula de doenças metabólicas, falando exatamente sobre o fel. Então, a gente tem que lembrar que eu tenho sim os paroxismos, e a tríade clássica vai ser cefaleia, palpitação e sudorese. Com frequência, elas vão ser acompanhadas, pressão arterial, tremor, palidez, dor torácica, menos comumente o rubor facial, mas ele pode estar presente. E a sintomatologia é sim muito variável, mas a hipertensão arterial é a manifestação clínica mais frequente. Os paroxismos são, né, é o achado mais característico, e 10% dos pacientes podem ser completamente assintomáticos. Então, qual a resposta correta? A tríade clássica ali está errado, né? Então ele botou hipertensão, mas na verdade, como a gente vê aqui, é sudorese, tá? Então, cefaleia, palpitação e sudorese. Com frequência, a B está certa, tá? Nos paroxismos a gente pode ter esses sintomas. Aqui não é a palpitação, a sintomatologia mais frequente vai ser a hipertensão arterial, sintoma mais frequente. E o feocromocitoma não é um tumor de células cromafins da medula renal, mas sim da medula adrenal. Próxima questão. Lactente de 6 meses, com crescimento e desenvolvimento normais e sem alterações ao exame físico. Ele vai começar a alimentação complementar e ele mantém um aleitamento materno. Em relação à prevenção da anemia carencial de ferro, a conduta mais correta será
Início de ferro elementar 3 miligramas quilo dia, ferro elementar 1 miligrama quilo dia, solicitar hemograma e ferro para avaliação da necessidade de profilaxia, solicitar hemograma e ferritina para avaliação da necessidade de profilaxia. Gente, é um bebê de 6 meses, que tem crescimento e desenvolvimento normal. A princípio, ele não fala nada aqui, que é uma criança prematura, que nasceu abaixo do peso, mãe com um fator de risco, né, de anemia, enfim, ou que a criança tem algum fator de risco para anemia, nada disso. Então, é uma criança nasceu no tempo certo, saudável, que está mamando seio materno e que vai começar a alimentação e completou os 6 meses. Então, qual é a indicação, né? O que a gente vai fazer com essa criança? Começar ferro numa dose baixa, 1 miligrama quilo dia. Precisa pedir exame? Não, não precisa, tá? A gente vai começar essa suplementação e orientação da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria que a gente mantenha até os 24 meses, ou seja, até os 2 anos dessa criança, a suplementação de ferro. Próxima questão. Um paciente de 25 anos, assintomático, realiza exames laboratoriais de rotina, onde eu vou ter uma hemoglobina de 11,8, um VCM de 68, um HCM de 24, um RDW de 13%, ferro, sérico e ferritina dentro dos valores de referência. Não tem histórico de sangramentos, o paciente nega o uso de medicações ou cirurgias recentes. Qual das alternativas abaixo representa o diagnóstico mais provável? Antes de ler as opções. Eu tenho um paciente que ele é assintomático, ele tem hemoglobina baixa, lembra que o paciente, o homem, né, essa hemoglobina de 11,8 está baixa para ele, embora aqui não tenha do lado o valor de referência. O VCM está diminuído, então quando a gente classifica essa anemia morfologicamente, eu estou falando de uma anemia microcítica e uma HCM de 24. Então, aqui eu estou falando de uma anemia hipocrômica. Então, eu tenho uma anemia hipocrômica e microcítica, com RDW normal e um ferro e ferritina normais. Então, quais são as principais causas de anemia hipo-hipo, né? Então, hipocrômica e microcítica, na verdade, hipomicro, né? E microcítica. Primeiro, né, hot topic vai ser a anemia ferropriva. Só que a anemia ferropriva, eu vou ter alteração de ferro, ferritina, e geralmente eu tenho RDW também aumentado. Qual a outra opção que a gente tem que pensar? Talassemia. Então, será que eu estou diante de uma talassemia para esse meu paciente? Então, são as duas principais coisas que eu vou pensar aqui. O que tem nas opções? Anemia ferropriva a gente já viu que não tem, porque ele tem ferro e ferritina normais e um RDW normal. Talassemia menor? Pode ser, tá? Acho que a principal hipótese nossa vai ser essa aqui mesmo. Anemia de doença crônica, geralmente anemia de doença crônica é normo-normo. E uma anemia megaloblástica, eu vou ter um VCM aumentado. Então, né, a nossa opção vai ser a letra B. Então, como eu falei, uma anemia microcítica hipocrômica com RDW normal. Ferro e ferritina normais vão afastar a anemia ferropriva. E o paciente é assintomático jovem. Então, né, é uma característica do traço talassêmico realmente. Então, eu vou ter uma microcitose no traço talassêmico com RDW normal e a ferritina normal. E vai ser diferenciado da anemia ferropriva, que também é microcítica, por conta do RDW, que vai ser aumentado na anemia ferropriva, e essa ferritina que vai ser baixa na anemia ferropriva. Próxima questão. Adelaide. Adelaide tem 35 anos, acabou de descobrir que está gestante de 15 semanas. Ela tem apresentado fadiga, palidez, taquicardia, dispneias, pequenos esforços e tonturas frequentes. Após o exposto, analise as frases a seguir. Hemoglobina baixa, redução de VCM e HCM, fecha um diagnóstico de anemia microcítica hipocrômica. Tá certo, né, gente? Como a gente acabou de falar, hemoglobina baixa, a gente fecha o diagnóstico de anemia, e o VCM, a gente está falando de microcítica quando ele está baixo e macrocítica quando ele está aumentado. E uma HCM baixa, a gente vai falar de uma anemia hipocrômica e ele é aumentado hipercrômica. Então, a opção está certa. Hemoglobina diminuída, ferro e ferritina baixo, transferrina e essa saturação de transferrina elevados. Fecha um diagnóstico de anemia ferropriva, tá certo? Hemoglobina diminuída, anemia, né? Ferro e ferritina baixos, anemia, né? Ferropriva. Transferrina e índice de saturação de transferrina elevados. Fecha um diagnóstico? Sim. A transferrina elevada sugere que a anemia advém do problema no transporte de ferro no organismo. Essa está errada.
Vocês concordam comigo? Essa transferrina elevada não sugere nenhum problema no transporte, não. Então, as opções corretas são as letras, né, as frases um e 2, então, letra A. Aqui está o hemograma da Adelaide, né, que ela tem aqui uma hemoglobina de 9,5, uma hemátocrito de 28, um VCM de 70, uma HCM de 25, CHCM de 35, um RDW de 16, ó. Ferro férico de 20, diminuído, uma ferritina diminuída, uma transferrina aumentada e um índice de saturação aqui aumentado, né? Então, a gente está diante de uma anemia ferropriva, tá? Uma anemia hipocrômica, hipocrômica e microcítica, com RDW aumentado e essa diminuição aqui de ferroferritina. Então, a gente está falando de uma anemia ferropriva. Então, ó, a transferrina elevada não é um problema no transporte, sim um mecanismo compensatório. Um escolar de 9 anos, sexo feminino, é trazido à unidade básica de saúde com queixa de cansaço, má aceitação alimentar e um baixo rendimento escolar. A mãe vai te falar que a criança é muito seletiva na aceitação alimentar. O peso e a estatura estão no percentil de 10%, mas ela está hipocorada 2 quilos em 4, uma frequência de 110 cardíaca e respiratória de 26, não tem outras alterações. A alteração mais provável do hemograma dessa criança primeiro, qual a hipótese diagnóstica mais provável para essa criança? É uma criança de 9 anos, que tem cansaço, que não come bem, tem baixo rendimento escolar e ela tem uma alimentação muito seletiva. Qual é a anemia carencial mais prevalente no mundo inteiro? Anemia ferropriva. É a primeira que eu vou pensar. E qual é a característica da anemia ferropriva, como eu já falei antes? Hipocrômica, microcítica, com, lógico, né, ferroferritinas diminuídos, a gente vai ter transferrina, saturação aumentada, um TBIC aumentado, e uma anisocitose, um RDW aumentado. Inclusive, esse RDW aumentado vai diferenciar a anemia ferropriva da anemia, quando a gente pensa em talassemia, né? E lembrar também dos reticulócitos. Os reticulócitos na anemia ferropriva, eles estão diminuídos. Então, qual a opção, né, que mais vai se adequar à nossa principal hipótese diagnóstica? Uma anemia hipocrômica, microcítica com anisocitose. Normo sem anisocitose, eu posso pensar na anemia de doença crônica. Se eu tenho hiponormo sem anisocitose, posso pensar por exemplo, uma anemia por intoxicação por chumbo? Caberia aqui. Normocrômica macrocítica. Macrocítica, vou pensar numa anemia megaloblástica. Seguindo aqui, a gente tem uma outra questão, que é um paciente de 23 anos com linfadenomegalia cervical bilateral. E você suspeita de um linfoma de Hodgkin e realiza uma biópsia. Primeira coisa, quando que vocês suspeitam de uma doença maligna? Eu tenho algumas características do linfonodo que vão me levar a pensar numa doença maligna. Então, por exemplo, um linfonodo que é duro, um linfonodo que ele é fixo, né? Ele é aderido a planos profundos, um linfonodo, né? Que ele é conglomerado, né? Algumas localizações, por exemplo, né, o supraclavicular, então vão levar a gente a pensar numa doença maligna. Então, ok, eu tinha uma linfadenomegalia cervical bilateral que deveria ter algum ou todos, né, esses sinais que eu falei. E por que foi feita uma biópsia e não uma punção? Quando a gente fala de linfoma, principalmente, né, a punção ela vai avaliar a citologia, não a estrutura, né, daquele linfonodo. Então, através da biópsia, a gente consegue ver a estrutura desse linfonodo. Então, quando a gente pensa em linfoma, a gente fazer o diagnóstico, o ideal é que a gente faça realmente uma biópsia. E você está suspeitando de linfoma de Hodgkin.
O que que você espera observar na histopatologia que vai confirmar a sua hipótese diagnóstica? Aumento exagerado dos centros germinativos, macrófagos e aspecto de céu estrelado, células binucleadas com aspecto de olho de coruja, células com acentuado grau de pleomorfismo. Lembrar sempre quando a gente fala de linfoma de Hodgkin, células binucleadas com aspecto de olho de coruja é patognomônico de linfoma de Hodgkin. Então a gente não tem dúvida, tá? Então, lembrar que o linfoma de Hodgkin tem essa característica bem peculiar. A outra questão, eu já trouxe diagnóstico para vocês, mas é um paciente de 72 anos que foi internado na enfermaria de um hospital com quadro de astenia intensa, palpitação e dispneia aos esforços nos últimos 7 dias. Ele está hipocorado, 3 cruzes em 4, com espaço de Straub ocupado, uma hemoglobina de 6, um VCM e CHCM dentro da normalidade. Então, eu tenho uma anemia, tá? Que ela é normo-normo. Então, normocítica e normocrômica. Eu tenho o VCM e o CHCM normais. Leucócito de 20.700 estão aumentados, com desvio escalonado até mielócito. A análise do esfregaço mostrou hemácias em lágrimas e macroplaquetas. Com base nessa situação hipotética, qual a alternativa que apresenta o provável diagnóstico do nosso paciente? Então, é um paciente idoso, 72 anos, que tem, né, astenia, palpitação, dispneia. Ele é hipocorado, ele tem uma esplenomegalia, que vocês veem que ele tem um espaço de Straub ocupado, tem uma anemia normo-normo, tem uma leucopenia com um desvio importante até mielócito. E essa característica aqui de massa em lágrima, macroplaqueta, é muito comum da mielofibrose, tá? A leucemia mieloide crônica, eu vou ter desvio, mas eu tenho que ter. Eu não teria aqui esse aspecto, né, no esfregaço de massa em lágrima, de macroplaqueta. Enterobacteriose prolongada não se apresentaria, né, com esses exames laboratoriais, e uma anemia de doença crônica também não seria o mais adequado, né, para todos os outros exames do nosso paciente, a história dele, né, idade e tudo mais. Então, a principal hipótese diagnóstica é mielofibrose mesmo. Agora é uma questão discursiva. As anemias podem ser classificadas com base na contagem de reticulócitos, que são glóbulos vermelhos jovens recém-libertados da medula óssea. Classifique as anemias conforme a contagem dos reticulócitos. Já falei disso várias vezes aqui durante a nossa aula. Então, a gente vai classificar conforme a contagem de reticulócitos, né, a anemia em hipoproliferativa e hiperproliferativa. E aí vocês vão me dizer 2 exemplos de anemia para cada uma das classificações. Então, aqui lembrar, né? A hipoproliferativa e a hiperproliferativa. Então, se eu tenho reticulócitos abaixo de 2,5, eu estou falando de hipoproliferativa. Se eu tenho reticulócitos acima ou igual a 2,5, eu falo de uma anemia hiperproliferativa. E quando a gente classifica, né, morfologicamente essa anemia, né, eu tenho anemia, até por conta do VCM, microcítica, normocítica e macrocítica. Então, lembrar, né, quando a gente está nesse braço aqui das hipoproliferativas, né, eu posso ter deficiência de ferro, talassemia, doença crônica, envenenamento por chumbo, anemia sideroblástica, doença crônica, endocrinopatia, deficiência de ferro em fase inicial pode cursar com uma anemia normocítica, anemia plásica, a deficiência de vitamina B12, mielodisplasia, uso de medicamento, hipotireoidismo, doença, enfim, né? Tudo isso aqui a gente pode citar como exemplo. E nas hiperproliferativas, né? Lembrar da perda de sangue e das anemias hemolíticas. Então, as anemias hemolíticas, lembrar também, né, que elas são classificadas em hereditárias e adquiridas, tá? Nas hereditárias, a gente, né, vai dividir essas anemias em 5 grupos diferentes, né? E essas adquiridas a gente pode estar falando de uma destruição mecânica desses eritrócitos, de anemia hemolítica imune, uso de medicamentos e hemoglobinuria paroxística noturna. E aqui indique os critérios para terapia renal substitutiva. A gente viu na palestra de ontem do Dr. Cauê, que agora a gente fala em suporte renal artificial.
artificial, né? Então, quais seriam os critérios, né, para a gente colocar o nosso paciente em terapia renal, suporte renal artificial? Então, aqui eu trouxe alguns. Então, sintomas urêmicos, né? Então, quando eu tenho sinais graves relacionados a essa uremia, com fadiga intensa, alteração do status mental, é um critério para a gente começar a esse suporte artificial, complicação refratária, então quando eu tenho hiperpotassemia refratária, acidose metabólica grave não controlada, uma sobrecarga de volume que não está respondendo ao tratamento clínico, eu também vou indicar esse suporte renal artificial. E quando eu tenho um declínio progressivo nessa função renal, eu também vou indicar esse suporte artificial. Lembrar que eu não tenho um limite mínimo de idade para o início, tá? Ah, porque é muito criança, é muito pequeno, é muito idoso, eu não posso fazer. Não existe essa questão de idade mínima. Próxima questão. Aqui eu tenho um paciente de 5 anos que tem frequentemente fadiga, palidez e febre, que não cede com o uso de antitérmicos. Tem um aumento dos gânglios linfáticos cervicais. No exame, o doutor vai notar esse paciente taquicárdico, taquipneico, massa e fígado palpáveis abaixo da margem costal e petequias em membros inferiores. E aqui a gente tem um hemograma desse paciente. A pergunta é: quais as patologias podem ser sugeridas através desse hemograma? Primeiro, a gente tem massa diminuída e hemoglobina diminuída. O hematócrito também diminuído, mas a hemoglobina diminuída, a gente já tem um diagnóstico aqui de anemia. Agora, vamos classificar a nossa anemia. Eu tenho um VCM de 85, então VCM normal. Uma HCM de 27, normal. Então, uma anemia normocrômica normocítica. Com CHCM ali no limite inferior junto com HCM, mas né, tá dentro do limite, então a gente poderia classificar como normocítica e normocrômica. Leuco de 38 mil, então eu tenho 38 mil leucócitos. Neutrófilos de 600, com blastos de 24 mil. Linfócitos de 9 mil e plaquetas de 50 mil. Então, olha só, eu tenho uma leucocitose às custas de blasto, com uma plaqueta diminuída, uma plaquetopenia. Então, eu tenho uma anemia normocrômica normocítica, com uma leucocitose, às custas de blasto e uma plaquetopenia. Tudo isso, né, são diagnósticos que a gente está fazendo através desse hemograma. E qual patologia que vocês sugerem, né, que vai cursar com esse hemograma? A gente pode estar diante de quê? A gente lembra sempre que o nosso paciente é um paciente de 5 anos, então é uma criança, que tem fadiga, palidez e febre, além de aumento dos gânglios linfáticos cervicais. Então, tem petequia, né? Tem hepatosplenomegalia. Primeira hipótese diagnóstica para esse hemograma alterado, né, vai ser uma leucemia, né? E qual é a leucemia mais comum da criança? LLA. Então, leucemia linfocítica aguda, né? E por que eu posso afirmar que ela é aguda? Porque eu tenho blasto, né, nesse hemograma. Quando a gente fala de anemia crônica, né, eu não tenho um predomínio de blasto. Aqui eu tenho blastos aumentados, né? Quando a gente faz a conta que 24 mil de 38 mil leucócitos dá muito mais do que 20%. Então, a gente está falando, né, de uma anemia, tem que entrar na sua patologia aqui, que esse hemograma vai sugerir para a gente, você pode até classificar ali a anemia, e com uma doença de base sendo uma LLA. Então, aqui, ó, as duas, né, tanto a linfocítica quanto a mieloide, elas podem cursar, né, com alteração no hemograma. E o que a gente vai ter que lembrar? Por que eu falei que é uma LLA? Por conta da idade da nossa criança, tá? Poderia ser uma mieloide? Poderia, dependendo da faixa etária do nosso paciente, sim, até poderia. Ali não fala se é blasto mieloide ou blasto linfóide, ele só fala um blasto. Mas para a criança, eu vou sempre, a primeira hipótese diagnóstica vai ser LLA. Então, na LLA eu tenho blastos linfocíticos, lembrando que os blastos linfocíticos são células precursoras dos linfócitos, principalmente o B e o T. E os blastos mieloides, que vão ser precursores dos granulócitos, monócitos, eritrócitos e plaquetas. Então, os blastos linfocíticos vão pegar todo o grupo dos linfócitos e os blastos mieloides vão pegar toda a restante, todas as outras linhagens.
Quando a gente fala de morfologia, tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem. Quando a gente fala de LMA, que é leucemia mieloide aguda, eu tenho esses bastonetes de Auer, que são característicos de LMA. Então, se tem bastonete de Auer, é patognomônico de LMA. E as citometrias de fluxo e imunofenotipagem, eu tenho marcadores específicos para cada uma delas. Então, o CD10, 19, ou o CD3, CD7, quando a gente fala de LLA, e o CD3, 33, 117, quando eu falo de LMA. Próxima questão. Maria Helena, 48 anos, vegana e com problemas estomacais há anos. Ela tem cerca de 2 meses, extremo cansaço, sensação de fraqueza com uma piora progressiva. Ela tem apresentado episódios de tontura após pequenas atividades diárias, formigamento constante nas mãos e nos pés, além de uma dificuldade crescente em se concentrar e lembrar das coisas. E os exames da Maria Helena? Eu tenho hemácias de 3 milhões, hemoglobina de 8, hematócrito de 25, com VCM de 120, uma HCM de 33, um CHCM de 29, leucócitos de 3.500 e plaquetas de 130 mil. A vitamina B12 está de 150, um ácido fólico de 2, um LDH de 600, uma bilirrubina total de 2, as custas de bilirrubina indireta, e um teste de Cumbis, tanto direto e indireto, negativo. Então, qual o diagnóstico mais provável da paciente? Vamos lá, gente, eu vou começar pela história dela. Ela é vegana. Então, para começar, paciente vegano tem deficiência de vitamina B12, a menos que ele suplemente. Então, aqui já me dá uma pista grande do diagnóstico da Maria Helena, né? Já acende um alerta para a gente. Ela tem extremo cansaço e sensação de fraqueza. Será que ela tem uma anemia, né? Tem tontura, formigamento, né? Parestesia, mãos, pés. Fala mais a favor de qual deficiência? Quando eu penso ali numa anemia que cursa com parestesia. Vitamina B12, né? Ausência de vitamina, deficiência de vitamina B12. E quando eu vejo os exames, eu tenho exatamente uma anemia, que ela é macrocítica, eu tenho um VCM de 120, normocrômica, né, uma HCM normal, mas você tem um CHCM diminuído. Tem leucócitos de 3.500 e plaquetas de 130 mil, diminuídos, né? Mas uma vitamina B12 abaixo do valor de referência, então está diminuída, um ácido fólico também diminuído. Como a gente falou naquela questão múltipla escolha que eu trouxe para vocês, como é que cursa normalmente com a anemia megaloblástica, né? Uma desidrogenase lática aumentada, uma bilirrubina aumentada, as custas de bilirrubina indireta, e eu tenho testes de Cumbis negativos, porque eu não estou falando de uma anemia autoimune, tá? E o ácido metilmalônico, lembra do ácido metilmalônico? Ele vai estar aumentado. Aqui, então, qual o diagnóstico mais provável da paciente? Uma anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12. E aí você vai justificar. Ela tem cansaço, ela tem fraqueza, ela tem parestesia nas mãos e nos pés. E os exames, né? Que a gente já falou. Lembrar que quando eu falo da anemia megaloblástica, né, eu tenho uma macrocitose com megablastos na medula óssea e uma hipersegmentação dos neutrófilos, que é uma característica bem comum, tá? Que são resultados do defeito na síntese de DNA causada exatamente pela deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. Cite 4 causas de hematopoiese prejudicada e suas consequências clínicas. Lembra do ciclo de hematopoiese? Então, a hematopoiese começa lá na nossa medula óssea, e ela tem todo um caminho para seguir, né? E aí eu posso ter um problema em várias fases da minha hematopoiese. Então, aqui eu trouxe algumas causas para vocês. Então, aqui, deficiência de ferro, levando a uma anemia ferropriva, uma deficiência de vitamina B12 eufolato, uma anemia megaloblástica, uma falência medular, uma anemia plástica, síndromes mielodisplásicas vão cursar com a hematopoiese prejudicada, uma doença renal crônica, né, vai levar a uma anemia da doença crônica, deficiência de eritropoetina, né? Então, são causas de hematopoiese prejudicada. Eu poderia ter colocado aqui as leucemias, né, que também vão cursar ali com hematopoiese prejudicada. A próxima questão eu acho que é a última. Lucas, 18 anos, vai à consulta com um hematologista com dor intensa nos ossos dos membros inferiores, cansaço e febre. As suas dores não melhoram com analgésicos comuns e cerca de 2 vezes por ano ele tem isso. No exame físico, o médico vai detectar palidez e icterícia leve, sem organomegalias palpáveis. E o médico pediu alguns exames. Os exames do Lucas estão aqui.
Então, eu tenho uma hemoglobina de 7,2 diminuída, anemia. Um hematócrito de 21 diminuído, um VCM de 80, com um HCM de 30, né? Então, a princípio, normo, né? Normocítica e normocrômica. Leucócitos de 12 mil, plaquetas de 420 mil, com a presença de drepanócitos. Opa, gente, drepanócito. Drepanócito tem que acender um alerta para a gente já pensar numa patologia. E a anisocitose. Eu tenho reticulócitos aumentados, então aqui, opa, já acende uma outra luz na nossa cabeça. Bilirrubina total de 3,2, aumentadas, custas de bilirrubina indireta. Uma eletroforese de hemoglobina com hemoglobina S de 85% e hemoglobina A ausente. Gente, qual é o diagnóstico do Lucas? O Lucas tem uma anemia, hemoglobina diminuída, normocítica normocrômica, com presença de drepanócitos, anemia falciforme. Drepanócitos, anemia falciforme. Reticulócitos aumentados, então eu estou diante de uma anemia hiperproliferativa. Qual é o braço da anemia hiperproliferativa? Perda de sangue, anemia hemolítica. O que a anemia falciforme é? Uma anemia hemolítica que vai cursar com hemólise, né, com bilirrubina indireta aumentada. E eu já dou aqui, né, para a gente discutir, o diagnóstico já está na nossa cara com essa eletroforese de hemoglobina. HBS, né, aumentadíssima. Presença de HBS é anemia falciforme. Então, o diagnóstico do Lucas, né? Então, aqui eu vou ter uma anemia falciforme, eu tenho hemoglobina e hematócrito diminuídos, eu tenho uma hemólise, né? Eu tenho esses leucócitos aumentados, né? Provavelmente por conta do estágio inflamatório ali, por conta da crise falciforme que ele está, porque ele está sentindo dor. A contagem da plaqueta ligeiramente elevada, né? Pode estar relacionada à resposta inflamatória ou por conta do hiperesplenismo. Eu tenho reticulócitos aumentados, eu tenho uma hiperbilirrubinemia, né? As custas de indireta, e a eletroforese, né? Com uma elevada quantidade de HBS e ausência de HbA, que é típico da anemia falciforme homozigótica. É isso, essa foi a última. É isso que eu queria trazer para vocês revisarem. Eu vou ficar disponível hoje à noite para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu vou mandar um link para o Rodrigo, acho que fica mais fácil. Quem quiser entrar, entra. Quiser fazer alguma pergunta, pergunta. Se não tiver ninguém também, tá tudo bem. Assistam a aula, é importante para vocês revisarem alguns aspectos importantes. Não se prendam só à revisão pré-prova, tá? Como eu falei, tudo que foi abordado. Vai ser cobrado de alguma forma na prova. Então, aqui é uma revisão dos pontos principais para vocês, tá bom, gente? Uma boa prova para todos. Espero que vocês, né, estudem e consigam aí tirar uma boa nota. E até amanhã.